A refundação, eu acho que há males que vêm por bem. É um processo em que as pessoas aparecem, em que as pessoas se ligam outra vez e pá, dão um murro na mesa e dizem, não, isto não vai desaparecer, isto não acaba, vamos outra vez juntar-nos para voltar a levantar isto. Fica para a história, acho que é um momento alto do Beira-Mar. É uma coisa estranha eu estar a dizer isto, mas acho que é. Um momento em que nós estamos mesmo em baixo, estamos no lodo, que estamos a respirar por uma palhinha, pá, as pessoas aparecem e pegam no clube outra vez e começam a levantar. Vamos todos em romagem, nossas ofertas levar, e perante a sua imagem, São Gonçalinho adorar. Ele é nosso padroeiro, bem merece devoções, o santo mais milagreiro de tão nobres tradições. Os primeiros clubes que apareceram em Aveiro foram clubes sociais. Não tinham nada de desporto nem nada de desportivismo. Tinham como objetivo juntar as pessoas, juntar as famílias, conversar, dançar, fazer teatro. Com o aparecimento da bicicleta, surge o Ginásio Aveirense, fundado por Mário Duarte. É o clube que organiza o primeiro jogo de futebol aqui do Norte, com o Velo Clube do Porto. Em 1896 surge o Recreio Artístico, que ainda existe, e que é neste momento o clube mais antigo da cidade. Depois aparece o Clube dos Galitos, em 1904, uma história muito bonita, a sua fundação. E nesse mesmo ano, passado 3 meses em abril, surge um clube que foi muito marcante também na vida desportiva em Aveiro, que foi o Clube Mário Duarte. O Clube Mário Duarte é o clube que organiza os primeiros campeonatos nacionais de natação, por exemplo. Teve uma vida muito intensa. O Beira-Mar surge já nos anos 20. E os anos 20 foram os anos em que houve o maior boom de crescimento de clubes em Portugal. Isto foi um grupo de pessoas que se juntou, pessoas essas que estiveram nos Estados Unidos. E quando regressaram a Aveiro, pensaram em fundar um clube e todos eles viviam na zona da Beira-Mar. Aveiro era uma cidade muito pequena, cerca de 20 mil habitantes, e o Beira-Mar é um clube que nasce naquilo que há de mais genuíno nas gentes de Aveiro, que eram pessoas ligadas essencialmente às pescas e à agricultura, portanto ao setor primário. Durante anos e anos, a sede do clube, a sua ligação às gentes, os próprios presidentes do clube, os principais atletas, eram deste núcleo central de Aveiro, que se prolonga aqui por todo o bairro da Beira-Mar, pelo São Gonçalinho, até à avenida. Foi dessas gentes que surgiram, a malta gostava de jogar à bola. Para iniciarmos a abertura desta bandeira gigante, vamos ouvir o nosso hino do Sport Clube Beira-Mar, tocado pela banda Amizade. À meia-noite do dia 1 de 1922, seria hasteada a bandeira do Beira-Mar, atiravam meia dúzia de foguetes, todos gritavam para o Beira-Mar.
juntou-se muita gente nesta mesma rua, que dá acesso ao Mercadão. Veio a banda Amizade. Toda a gente dançava, toda a gente saltava aqui no Rossio, com a banda sempre a tocar. Isto foi até às 5 da manhã. E isso motivou-os ainda mais. Nós tínhamos um bibeiro de natação, já das gerações anteriores, que era a escola da natação por brincadeira, que era na Ponte São João. E também se estendia à Ponte dos Carcabelos. Então ali na Ponte São João a gente não tinha divertimentos na altura e era tudo para a ria. Eu tinha 6 anos, sabe como é que eu aprendi a nadar? Atirava-me de cima da Ponte São João, tinha 6 anos de idade, eu e os meus colegas. Parecíamos os gatinhos a nadar na areia, está a perceber? Era engraçado aquilo. Nós acabámos o liceu, saímos às 3, 4, era ria logo. Passámos horas e horas na ria. As primeiras medalhas que o clube teve foram no canal central da Ria de Aveiro, a competir em provas de velocidade que eram feitas lá. Tínhamos uma terra-idade nessa altura e começaram a fazer a piscina, o tanque de piscina aqui no Beira-Mar. E então os diretores para abrir a secção de natação, que não havia nessa altura, vieram ali à Ponte São João. Buscar a miudagem toda. Nós vamos fazer uma piscina e tal. Vocês não querem ir para o Beira-Mar do que andarem aqui? E a gente, sim senhora. Pois. O tanque de piscina foi criado onde era um esteiro, portanto onde era ria lodo, e nós atletas andávamos lá a trabalhar para fazermos a nossa piscina. E nessa piscina chegou-se a realizar provas internacionais. Houve um Portugal-Marrocos. A malta, assim que a piscina começou a funcionar, quer dizer, começou a trazer pessoas e isto criou-se quase uma família e a malta começou-se a aproximar, começou-se a fazer provas e a Federação, quando via isto, dizia, pá, isto aqui em Aveiro tem mais assistência do que noutras partes do país. Portanto, o povo sentia mais, porque isto é um povo da beira-mar, não é? É um povo que vive da ria e sabe dar o valor. Então, era sempre casa cheia. Foi uma pena quando, em 1959, a piscina teve que fechar. Então, ao fechar a piscina, nós tivemos que arranjar um sítio para praticar desporto. Então, aterrámos a piscina, fizemos um ringue, onde jogávamos basquete, jogávamos handebol, jogávamos futebol de salão e, inclusive, fazíamos os festivais de ginástica também lá. Entretanto, depois apareceu a comissão que construiu o pavilhão, que era o nosso pavilhão, onde se praticavam e onde treinavam milhares de atletas do clube. Eu nasci, digamos, no Beira-Mar, no Beira-Mar Clube. O meu pai era jogador, toda a minha vida ouvi falar no Décio. O Décio era uma vedeta em Aveiro como jogador avançado centro do Beira-Mar. Depois comecei a jogar futebol nos júniores do Beira-Mar. Entretanto, praticava outros desportos, nomeadamente o handebol, até que a idade não perdoou e acabei por deixar de praticar desporto, com muitas saudades. Vende-se na minha casa, só há fotografias desportivas por todos os lados, porque eu tenho realmente muitas saudades dos anos em que joguei tudo. O primeiro sítio onde o Beira-Mar joga, os primeiros campos onde todos os clubes daqui jogavam, eram espaços improvisados, onde se colocavam balizas, em 3 sítios diferentes. Era o campo do Cojo, onde agora está o Mercado Manuel Firmino, e o Rossio. O Rossio era um espaço multifacetado que teve desportos tão diversos como um velódromo para ciclismo ou até uma praça de touros para touradas, mas também era lá que se fazia alguns jogos. Também ali por trás da Sé havia um campo perto da Ilha do Lé, uma ilha, portanto era um conjunto de casas habitacionais de pessoas com poucos recursos económicos, onde hoje nós temos Florinhas do Voga. Na história fala-se que aí havia um recinto, depois aqui também no parque, no ringue do parque,
no Mário Duarte. Antes do Mário Duarte existia ao lado um ringue onde se jogava, portanto era um pouco aqui neste eixo. Na década de 30, a Câmara decide criar um estádio municipal, que é construído em um ano e que é o Estádio Municipal Mário Duarte. Quando íamos jogar aos clubes do Porto, havia colegas meus que até traziam bocadinhos de relva como recordação, porque era um luxo nós jogarmos num campo relvado, jogávamos num campo de terra batida, que era aqui o campo Mário Duarte. Depois, mais tarde, construímos um campo de treinos, portanto, a nascente, portanto, por trás desse peão que tínhamos, mas de terra batida, que era ali que fazíamos tudo isso. A preparação física também era preparada no próprio parque. Não havia uma prática de desporto profissionalizada. Eu pratiquei desporto, pratiquei ao mesmo tempo, fazendo jogos e treinos, basquete, handebol e futebol. Na altura aguentava-se tudo. É evidente que se podia ter atingido níveis, se calhar, muito melhores, se me dedicasse apenas ao handebol ou apenas ao futebol. Mas como isto era uma anarquia muito grande, também se alguém me dissesse que eu tinha de deixar de jogar futebol para jogar só handebol, eu não aceitava. O Beira-Mar sempre teve uma ligação profunda às suas gentes. Não nos vamos esquecer que o clube foi fundado por pessoas que não eram propriamente ricas. Foi um clube de trabalhadores, um clube de pequenos comerciantes. E daí teve sempre necessidade, primeiro nunca teve grandes instalações e depois teve sempre necessidade de se fazer ligar aos seus apaixonados. Ora bem, este edifício e a Casa dos Jornais têm à volta de 130 anos de existência. É só se ver a mar, gajo. Durante muitos anos era a única casa de jornais que havia na cidade da Beira Deste. As tertúlias reuniam-se todo dia aqui, era informação geral, enfim, era um movimento doido. Esta casa serviu para vender milhares de bilhetes e, sem exagero, ao Beira-Mar. Dias de Benfica, Porto, Sport, era horrível isso. Era eu e o meu irmão a vender bilhetes por conta do Beira-Mar. Eu sou aveirense, de Gema, nasci mesmo ao lado da Capela de São Gonçalino, portanto no coração da Beira-Mar, e a minha paixão pelo Beira-Mar começou aos 15 anos de idade. Fui atleta do Beira-Mar, na modalidade de futebol juvenil e de basquetebol, e depois, por um amor, também fui membro da Tertúlia Beira-Marense, que era uma instituição composta por sócios do Beira-Mar, amantes do Beira-Mar, e que trabalhavam voluntariamente para angariar receitas para o clube e também para instituições do Beira-Marense. A tertúlia, economicamente, era o que salvava a Beira-Mar das rupturas financeiras. Era festivais de verão, era festivais de carnaval, era jantarados. Toda a receita revertia a favor do futebol do Beira-Mar. Era composta à volta de 20 a 25 pessoas. Coisa impressionante. Faziam festivais por todo o lado, no parque, no Sil, por toda a cidade. A nossa família, onde é que estão eles? Estão aqui. Olha os meus queridos filhos com o pai. Francisco José, Eduardo Jorge e Paulo Sérgio Gamelas, os 3 atletas de handebol do Beira-Mar como o pai. Tenho muito orgulho porque foi o meu marido, meu namorado, naquela altura, em maio de 1960, que pediu autorização ao meu pai para me deixarem propor sócia, que era para o meu pai me deixar ir ao domingo à tarde ver o Beira-Mar futebol.
O clube foi evoluindo, fruto também da evolução da atividade económica da cidade e da região. O Beira-Mar dos campeonatos distritais foi subindo à terceira divisão. Tivemos um treinador importante, o Anselmo Pisa, um treinador argentino com métodos interessantes e o Beira-Mar foi evoluindo em consequência, portanto, desse trabalho pioneiro de Anselmo Pisa. Aveiro inteiro, todas as pessoas estavam com muita vontade que o Beira-Mar saísse da distrital. Mesmo os próprios jogadores, que ganhavam mal, ou quase nem ganhavam, as pessoas dispensavam-nos as fábricas para eles poderem ir aos treinos. Isto foi fantástico, foi fantástico. A primeira vez que o Beira-Mar foi à primeira divisão, na época de 1960-61. Estava casada há meio ano. Lá fomos de comboio especial para Lisboa, o Beira-Mar disputar o campeão nacional. Em qualquer clube que fosse, defendia as escolas de formação, mas era uma pessoa que também se envolvia e nunca mais me esqueci que eles diziam: o meu pai começava de manhã e acabava à noite. E eu perguntei: então, mas como é que é possível? Começava com um treino dos mais velhos, depois convidava jovens que gostassem de jogar futebol e também os treinava. Os jogadores estavam a receber ordenado, meu pai soube, foi falar com a direção e disse: não, os jogadores sem receber ordenado não dão rendimento. Paguem aos jogadores e eu prescindo do meu ordenado até vocês terem as contas em ordem. Foram milhares e milhares de pessoas ao ver para lá. A coisa que não esquecem. Os 3 dias de festa em Aveiro. Foi uma coisa impressionante. Pá. Tudo se abraçava, tudo ria, todos desejavam felicidades, todos agradeciam aos jogadores, todos agradeciam ao Anselmo Pisa. Nós, quando subimos à segunda, já ficámos felicíssimos. O nosso sonho era subir à primeira, jogar na primeira divisão com o Benfica, com o Sporting, com o Porto. Isso era um sonho quase impossível, daí ser um sonho. Mas com uma equipa fantástica dessa altura, com um treinador excelente, nós conseguimos subir à primeira. Foi uma festa inolvidável. Chegados aos anos 70, temos então essa transição da ditadura de Estado Novo para a democracia. Aí, um bocadinho antes, temos um marco fulcral para a vida e desenvolvimento da cidade, que é a instalação da Universidade de Aveiro em 1963. A população sentiu efetivamente a vinda deste novo sangue para a cidade e isso deu num forte desenvolvimento e num cunho muito mais académico por um lado, mas por outro também uma vivência diferente à cidade de Aveiro, que vai ajudar a indústria, vai ajudar a investigação e neste momento a Universidade cria à sua volta uma população de cerca de 20 mil pessoas, entre estudantes, funcionários, professores, o que é intenso para uma zona que não é muito populosa. O nosso clube, Sport Clube Beira-Mar, foi criado em 1 de janeiro de 1922. Primeiro como futebol, mas depois foi criando raízes, foi-se dimensionando e nós em 1990 chegámos a ser o clube português mais eclético. Nós tínhamos cerca de 1.300 atletas, o que nenhum outro clube tinha, porque tínhamos praticamente todas as modalidades.
Alguns alunos da escola comercial e do liceu já praticavam o handball nos estabelecimentos de ensino. Mas quando foi criada a secção e a equipa foi apresentada, teve uma aderência muito fácil e muito grande por parte do público, que era uma novidade, digamos assim. O Beira-Mar foi criando escalões de formação, através de júniores, que ganhamos dos campeonatos regionais, juvenis, mais tarde iniciados, e mais tarde, uma dezena de anos mais tarde, apareceu o handball feminino no Beira-Mar. Em finais de 74 houve um grupo de jovens que se dirigiu àquele sítio que ela está lá ao longe, onde era o pavilhão do Beira-Mar. Custa-me um bocadinho olhar para lá. Custa. A pedir se era possível o Beira-Mar criar o handball numa equipa feminina. Eu vi um entusiasmo tal naquelas raparigas que ele disse que me ia interessar pelo assunto. Propus o caso à secção, que o levou à direção e não foi muito bem aceito. Primeiro porque havia pouco espaço para treino, havia poucas horas disponíveis, mas eu disse, quanto a tempo e local, não há problemas nenhuns, porque elas vão treinar, o handball treina às segundas, quartas e sextas, e elas vão treinar juntamente com os rapazes. Foi uma experiência incrível, em termos de crescimento humano, convívio. Eu ainda hoje, se me encontro com as minhas companheiras de equipa, é como se estivesse em casa. O pavilhão do Beira-Mar surge num espaço que anteriormente tinha sido uma piscina e fez um ringue, numa primeira fase um ringue, e depois esse ringue foi coberto, foi criada uma comissão, portanto um grupo de pessoas amigas do clube, fizeram bolos de bacalhau, fizeram jantares, fizeram bailes, fizeram festas para angariar dinheiro para o clube. Várias empresas deram cimento, tijolos, enfim, foram dando coisas e o pavilhão surgiu. O chamado Pavilhão do Alboi foi talvez um dos marcos do clube, porque foi aí que as modalidades de pavilhão se sentiram as maiores glórias. Finais dos anos 80, início dos anos 90, o Beira-Mar tinha as suas equipas de handball, masculina e feminina, e basquetebol, chegaram a estar todas na primeira divisão. E por isso havia quase uma comunhão entre os adeptos que, saídos do estádio Mário Duarte, virem a pé desde o parque até ao pavilhão do Alboi e que faziam com que um pequeno derby regional significasse uma casa totalmente cheia. Eu também ia ver com o meu pai muitos jogos. Precisamente morávamos em Aveiro, íamos a pé, e esta ideia de deslocarmos a pé quase em família para ver jogos também é algo que me marcou a minha infância. Eu recordo-me bem da deslocação das pessoas pelo parque, principalmente por aquela avenida, digamos, aquele caminho. Como era miúdo, para mim aquilo era uma avenida gigante, não é? Agora passo por lá e já não me parece tão grande. Comecei a treinar em 1980, com 14 anos. Foi uma boa escolha que fiz naquele tempo, porque podia ter escolhido outra modalidade, mas escolhi o atletismo e graças a Deus que o fiz. O meu treinador era o professor José Santos e, de facto, as condições eram poucas, a alegria era muita, porque nós tínhamos treino todos os dias, sem falhar, e começávamos os treinos no antigo pavilhão de Beira-Mar, que já não existe, e depois íamos treinar para um destes locais que o professor José Santos disse, ao Largo do Cojo, que era o parque de estacionamento, ou aqui no Parque da Cidade, ou depois, posteriormente, de facto, numa pista de treinos em Potejolo que havia por trás do Mário Duarte. Viemos precisamente para aqui, para o Parque da Macaca, e era aqui nesta reta, com umas curvinhas que há ali em cima, onde nós fazíamos todo o trabalho de resistência e outros trabalhos de condição física dos atletas. As condições foram melhorando aos poucos, mas de facto nós lutávamos diariamente contra tudo, porque no inverno, como deve calcular, é muito desagradável treinar à chuva e ao vento, mas nós era assim que treinávamos e fomos ganhando defesas e isso foi contribuindo para o nosso endurecimento físico e psicológico e acho que fez de nós melhores pessoas. Mesmo assim, na história do atletismo do Beira-Mar, produziram-se bons atletas, alguns que conseguiram dar o salto natural para clubes maiores, nomeadamente eu fui para o Sporting,
Outro atleta anterior a mim, Arnaldo Abrantes, foi para o Sporting e foi uma figura icónica do atletismo, acabou por ser recordista de Portugal. Rui Saldanha, que também chegou a participar nos europeus, e outros nomes que fizeram história e que de facto levaram o nome do Beira-Mar mais longe. Esta centralidade que existia no Parque Municipal fazia com que as modalidades estivessem todas interligadas. Não vastas vezes uma lesão de um atleta do atletismo era apoiada por um fisioterapeuta ou por um médico do futebol, porque estavam muito próximos. E isso fazia mesmo uma grande união. Eu vim para o boxe nos anos 80, onde o boxe era muito procurado e nessa altura havia muitos rapazes novos para vir praticar essa modalidade, onde eu fui um deles e andei aqui precisamente neste piso onde nós estamos até aos 36 anos, muitos anos como atleta. E depois segui os passos do Sr. Armando Seco, como treinador de sempre, segui as pisadas dele e penso ter feito bem. Aqui pelo Beira-Mar tivemos alguns atletas que foram realmente extraordinários. Tivemos um António Magalhães, foi o primeiro campeão nacional do boxe do Beira-Mar. Depois tivemos o Zé Fernandes também, com variadíssimos títulos, e o Manuel Barbosa, e tivemos outros atletas. Todas as vezes que a gente vinha aqui fazer uma sessão de boxe, o pavilhão ficava cheinho, porque havia alguns elementos da modalidade que eram bastante populares aqui da cidade, em que as pessoas gostavam muito de os ver, e então o pavilhão enchia. Havia atletas nossos que quando saíam do ringue, quando o combate acabava, não pisavam o chão. Pois. Eram levados em ombros até ao balneário, onde era extraordinário de ver. Isto só visto. A partir do momento em que começaram a recrutar gente para a primeira equipa, em 1966, eu estava ali mesmo na frente da porta, né? Então fui contratado logo. A partir daí estive sempre ligado. Porquê? Porque eu morava aqui, cresci aqui e metade de fora e metade dentro do pavilhão, não é? Eu lembro-me, para terem uma ideia, lembro-me de jogos que acabaram uma derrota em 6-2 em Jogueira, uma outra de 13-6 com o Galitos, naqueles primórdios naquela altura, de 66, 67, 68. Em 68 já marcávamos pontos, já marcava 5 ou 10 pontos em cada jogo e tal, mas até aos anos 70, quando passámos para o pavilhão e começámos a melhorar a qualidade, quando voltámos aqui, tivemos a primeira equipa já, foi campeã de iniciados, sub-15 naquela altura. Nasci aqui no Alboi, o meu pai foi durante muitos anos treinador e houve anos que era o único, e portanto a minha vida foi passando casa-pavilhão, pavilhão-casa, e pronto, e comecei a jogar também desde os 6 anos no mini-basquete, fui sempre jogando até aos séniores, e a minha ligação sempre foi muito próxima com o pavilhão. Eu passava os dias, ia para a escola e as tardes passávamos aqui no pavilhão. Eu acho que anos áureos não foi só na primeira divisão, porque eu lembro-me de ver aqui o Beira-Mar a disputar campeonato nacional de terceira divisão e segunda divisão, e nós passávamos aqui o sábado e o pavilhão estava cheio durante o sábado todo, desde o início da tarde com os escalões de formação até à noite, e as pessoas viam um jogo de basquete e logo a seguir viam um jogo de handball. À volta do pavilhão funcionava muita coisa do clube. E depois o pavilhão tinha uma alma, tinha uma pessoa muito importante, que era a Dona Alice, que era ela que desde que o pavilhão foi fundado, praticamente a sua vida, da sua família, ela viveu lá e era a nossa segunda mãe, de todos nós. Quando nos referimos ao pavilhão, a imagem que vem é da Dona Alice, que nos apoiou na nossa formação a vida inteira. Tomava conta do pavilhão, tomava dos atletas, tomava de tudo. Porque naquela altura nós vinhamos treinar com a roupa
trazíamos no corpo. Chegávamos aqui ao pavilhão, tínhamos meias, tínhamos sapatilhas, tínhamos equipamento para treinar, equipamento para jogar, era tudo do Beira-Mar, estava tudo no pavilhão e quando nós chegávamos para treinar era tipo profissional. Eu comecei a jogar no Beira-Mar, primeiro basquetebol. Depois houve um ano ou dois em que eu joguei ao mesmo tempo basquetebol e futebol. E depois, a partir dos iniciados, comecei a jogar, escolhi, digamos, o futebol. E é interessante que o basquetebol tinha um grupo de pessoas mais ligadas a Aveiro, mais da escola, enfim. E depois o futebol houve uma mudança porque, de repente, o futebol chamava muitas pessoas, não exatamente de Aveiro, centro, mas de aqui à volta, não é? E isso também é interessante, de repente comecei a conhecer também a região de Aveiro a partir do futebol e dessas, quando eu era miúdo, não é? Comecei realmente a jogar futebol aqui no Beira-Mar desde os meus 16 anos, como juvenil, depois júnior e depois de júnior o meu primeiro contrato de profissional que eu assinei aos 18, 19 anos, que foi realmente uma grande alegria para mim naquela altura. Era muito difícil uma equipa da primeira divisão e haver jogadores que saíam dos júniores e rapidamente faziam parte de um plantel sénior e profissional, como era o caso do Beira-Mar. E tenho duas situações em que realmente gosto de revelar. A primeira foi ter jogado com aquele monstro de futebol, o Eusébio, onde fiz parte da equipa quando ele cá esteve durante 6 meses a jogar no Beira-Mar. E a segunda foi a primeira vez que ganhámos ao Sporting em Aveiro, ganhámos 2-1, comigo a marcar o gol da vitória. Quando entramos na década de 90, e é uma década que para mim é muito querida porque é quando começo a assistir aos primeiros jogos de futebol pela mão do meu pai no estádio Mário Duarte, e que depois tem um momento, que é provavelmente um momento em termos históricos mais importante da história do clube, em termos de projeção, que foi a vitória na Taça de Portugal em 1999. Muito boa tarde, bem-vindos à 50ª final da Taça de Portugal, a última final da Taça do Milénio. Eu fui assistir às 3 finais da Taça de Portugal 2 vezes e à Taça Ribeiro dos Reis. Tem lá uma fotografia com o Ricardo Sousa com a Taça de Portugal. Ali organizámos excursões na minha casa, 5 autocarros. E eu e o meu irmão que fazíamos aquela porcaria toda. As duas equipas que tiveram uma temporada complicada, o Beira-Mar, inclusivamente não conseguiu fugir à despromoção. Aqui no renovado Estádio Nacional, mais de 35 mil espectadores acompanham a par e passo todas as incidências deste jogo que se prevê, Jorge Bart. Pode ser o primeiro! Estávamos a jogar 11 contra 11, um jogo disputadíssimo. A bola ia mesmo para a baliza, Jorge Bart. E a determinada altura expulsou-nos um jogador. E merecidamente expulsou. Ficámos com 10. Entretanto, o Ricardo Sousa, numa jogada genial, faz o 1-0. Ricardo Sousa a internar-se bem, pode rematar, olha o golo! Aí está, é o primeiro golo do Beira-Mar, o primeiro da partida! Nós continuamos o segundo jogo e a cerca de 10 minutos do fim expulsou outro nosso jogador. O Beira-Mar reduzido a 9 unidades a partir de agora. Foi uma ansiedade, eu nunca sofri tanto na minha vida. E penso que nenhum beira-marense lá estava a sofrer tanto na vida. O jogo nunca mais acabava. Agora, compreenda, quando o jogo acabou foi uma explosão, ninguém se continha, foi uma coisa louca, uma coisa fantástica. Final do jogo, da partida, o Beira-Mar vence a 59ª. Foi uma coisa que ficará para sempre na retina de todos quantos lá estiveram. Só visto. O Beira-Mar vai lá estar mesmo, é o representante português na nova Taça Oeste, no ano em que é despromovido, uma situação completamente inédita no futebol português. Qual o meu espanto quando nós chegamos a Aveiro com a taça? Estavam 50 mil pessoas à espera de nós no Recio e nas pontes e nas ruas de Aveiro, um mar de gente.
fomos à UEFA no ano a seguir e subimos a beira-mar outra vez. Um sorriso comovente do capitão do Beira-Mar, aí está. É a festa total aqui no Estádio Nacional e também em Aveiro. O início dos anos 2000 acabam por ser anos muito marcantes, porque é o ano da fundação dos Ultras Aurinegros, da claque oficial do Beira-Mar, que faz em ano centenário 22 anos de existência, e é também o início de um ciclo de 5 anos consecutivos do Beira-Mar em termos de futebol na Primeira Liga. Esteve num contexto competitivo que, no fundo, era aquilo que Aveiro ansiava, um Beira-Mar, um clube de média dimensão que pudesse morder os calcanhares aos grandes. O estádio Mário Duarte, nessa altura, era pequeno para a população. Era normal ter 6.000, 7.000, 8.000 pessoas no estádio em dias de jogo. E não eram só aveirenses, todas as pessoas aqui à volta faziam uma verdadeira peregrinação a Aveiro nessas alturas, desde Estarreja às Gafanhas, de Águeda até mesmo de Ovar. Chegaram a estar, na altura, os jornais diziam 15.000 pessoas, todos ao monte, a assistir aos jogos com os principais clubes portugueses. Quando surge a candidatura de Portugal ao Euro 2004, Aveiro posiciona-se para ser uma das cidades anfitriãs e o estádio Mário Duarte não era elegível para a candidatura, que obrigava a que o estádio tivesse no mínimo 30.000 lugares. Todos percebiam que a cidade não podia crescer mais para o lado da ria e do lado do mar e, portanto, também havia o desígnio da própria Câmara Municipal dessa altura de, nesta parte da cidade onde hoje está instalado o Estádio Municipal de Aveiro e o Complexo de Campos de Treino, criar aqui uma nova centralidade desportiva. O clube estava, do ponto de vista financeiro, estável, estava, do ponto de vista diretivo, também estável, mas desportivamente ambicionou chegar às competições europeias. Mas, de facto, 2004-2005 traz a primeira grande crise que eu me recordo do Beira-Mar, depois da tal crise dos anos 90, que começa nos resultados desportivos. As direções, imbuídas deste espírito muito mais profissional, mas que também está muito dependente da bola ao poste, da descida de divisão, no ano que não se veria, apostaram muito naquilo que era a manutenção na primeira divisão da equipa de futebol. Os clubes desportivos em Portugal só se aguentam financeiramente na primeira divisão com o dinheiro das receitas televisivas. A descida à segunda divisão não é só um rombo desportivo, é um rombo financeiro. As direções apostaram, algumas mantiveram-se. Quando houve a descida do clube na segunda divisão e houve o desencanto de alguns dirigentes, começou a derrocada financeira do clube. Esta descida à segunda Liga dita a demissão da direção e entra uma nova direção no Beira-Mar e que tem o grande objetivo de rapidamente devolver o Beira-Mar à primeira divisão, à primeira Liga. O grande problema é que cometeram-se gastos muito acima das possibilidades normais do clube. Aquilo que aconteceu a seguir é que o Beira-Mar começou a viver novamente uma dificuldade financeira tremenda, em déficits acumulados ano após ano. Na segunda divisão, onde claramente as receitas ficam muito aquém da primeira divisão, e em 2008 voltámos a entrar no novo vazio diretivo com um ato eleitoral que mais uma vez não teve quaisquer candidatos. O Beira-Mar na altura já não tinha natação, a natação estava parada. Sempre que havia encontros, lá aparecia um ou outro antigo nadador e lá estava, fomentava sempre o bichinho. Eu apareço na altura, convidado pelo Beira-Mar para reativar, porque era uma reativação da secção, e o grande desafio foi mesmo começar do zero, não é? Isso é que é uma coisa que nos obriga a trabalhar e que depois, mais tarde, a gente acaba por ver os frutos que teve. Nós tínhamos a competição, a piscina coberta,
25 metros, onde era a fábrica, digamos assim, onde se trabalhava, e depois havia aqui a piscina de 50 metros, que era uma piscina municipal, onde aos sábados e domingos principalmente estava aberto ao público. Pronto, as pessoas vinham para aqui fazer uma... Ir para a praia, vinha para aqui. E muita gente aqui as tardes e as manhãs. E as manhãs, às vezes o dia inteiro. A piscina teve duas funções fantásticas. Primeiro, para satisfazer os gostos, a piscina ao ar livre, mas as piscinas interiores tiveram um papel importantíssimo. Fizemos vários contratos com vários estabelecimentos de ensino, onde nós fazíamos e dávamos condições de praticar lá também a natação. Esta piscina servia de base à natação a todos os clubes da cidade de Aveiro, não é? Depois isto descambou tudo. Vou espreitar ali a Casa das Máquinas. A mudança para este estádio, que é um estádio realmente umas condições excepcionais que eu nunca tive, porque eu nunca cheguei aqui, cheguei sempre no outro, as pessoas não aderiram muito a isto. E nós, na minha altura que jogávamos no Beira-Mar, éramos, a seguir aos três grandes, na primeira divisão, éramos a equipa que mais receitas fazia porque tínhamos o campo quase sempre cheio. Deixou de haver aquele entusiasmo, aquela alegria, as pessoas desmoralizaram muito. Eu cheguei a ir sozinha, pegar no carro e ir até lá. Eu fui umas 3 vezes. Mas senti-me deslocada, senti-me triste. A sua relação com a cidade começa-se a deteriorar, a sua relação com os outros clubes também. Se o clube não tem uma boa formação, se não tem um bom encaixe financeiro, é impossível sobreviver e começam essas dificuldades. A construção da SAD é a tentativa de salvar o clube injetando capital, mas isso nunca aconteceu. Portanto, a dívida nunca foi paga e foi cada vez aumentando e colocou-se em valores insuportáveis. E levou quase ao fecho do próprio clube. Final de 2010, quando houve finalmente condições para haver eleições, o Beira-Mar sobe à Primeira Liga, mas imediatamente a seguir constitui a SAD com o Majid Pichar, com um investidor iraniano, que na altura se propunha a colocar o Beira-Mar como o 4º grande a nível nacional, se propunha a liquidar o passivo do clube, a projetar o Beira-Mar desportivamente para os mais elevados patamares. O problema é que, de facto, essa SAD foi concebida apenas e só na perspectiva do clube de resolver os seus problemas financeiros, não teve um projeto desportivo, social, que o suportasse. Do ponto de vista financeiro, tirando a resolução dos problemas do clube, mesmo esses não ficaram suficientemente acautelados do ponto de vista jurídico, e depois um conjunto de interlocutores também impreparados e com alguns interesses duvidosos acabaram por ditar que o Beira-Mar voltasse a cair em 2013 para a Segunda Liga, e da Segunda Liga já não saiu até 2015, onde, fruto novamente de uma crise da SAD, o Beira-Mar garante desportivamente a manutenção na Segunda Liga, mas no final dessa época não cumpria os pressupostos financeiros de elegibilidade para se poder inscrever na Liga Profissional de Futebol para realizar a época desportiva 15-16 na Segunda Liga Profissional. Não restou outra alternativa ao clube que não fosse inscrever uma equipa sénior na 2ª Divisão Distrital, portanto no último dos campeonatos de séniores. Foi dos momentos mais tristes que eu, como qualquer beirense e beira-marense, tivemos na nossa vida. Porque ainda hoje, quando passo pelo sítio onde está o pavilhão, quando passo pelo sítio onde tínhamos as nossas piscinas, dá-me vontade de chorar. Porque se aquilo existiu foi com muito suor, com muito sacrifício de muitos beira-marenses e de muitos aveirenses. Infelizmente foi tudo embora. A mágoa fica, mas também não é nada que a gente deva morrer por isso. Porquê? Porque eu vi nascer, vi-o morrer, provavelmente vou ver nascer outro, o que será uma maravilha, não é? É isso que eu penso. Eu vou ver nascer outro e vou estar lá para assistir à inauguração dele e continuar a fazer parte disto, enquanto puder, pois.
E como eu costumo dizer, o Beira-Mar ficou enterrado até o pescoço, mas sobreviveu. Graças a uma dezena, uma vintena, meia dúzia de homens verdadeiramente beiramarenses, juntaram-se e começaram a erguer. Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar novamente o Beira-Mar. E foi uma boa sorte eu ter ido acompanhar. Foi a forma de eu conhecer o resto do distrito de Aveiro, que é muito grande e bonito. Sempre, todos os domingos que o Beira-Mar ia fora, além de jogar cá, foi lindo começar. Olha um livre, mais uma bola parada, outra vez com Aiduzinho. Estava com receio de que a receptividade dos abeirenses não fosse a melhor. Foi o contrário. Começamos a jogar no Mário Duarte, nós chegámos a ter 6.000 pessoas a ver jogos do clube. Quando se esperava que as pessoas se afastassem, foi quando as pessoas se aproximaram mais. Foi também a mensagem de que vale a pena percorrer este caminho, vale a pena reerguer o Beira-Mar, vale a pena trazer um futuro. Precisávamos de um campo para jogar, percebíamos que havia um divórcio tremendo entre a cidade e o clube e a única forma que tínhamos de religar a comunidade ao clube era regressar ao local onde o clube foi tão feliz e onde as pessoas construíram memórias de tanta felicidade. Não tínhamos campo na altura e vivemos um período que guardo com muito carinho, porque acabou por se reunir ali uma família, exatamente, uma família, e conseguimos trazer muita gente connosco também. Os pais, as mães, exatamente, foi muito importante, pintar, cortar, retirar o ervado que estava lá e tentar recuperar a relva, e foi tudo um processo de muito voluntariado. Eu penso, se não fossem essas pessoas, que hoje em dia dificilmente havia Beira-Mar. Foi o renascer de uma nova era do Beira-Mar. Eu felizmente tive a oportunidade de poder jogar no clube numa primeira divisão, numa primeira liga, aqui neste estádio. E a envolvência que existiu lá numa segunda distrital, e estamos a falar da última divisão dos campeonatos aqui da Associação de Futebol Aveiro, a envolvência que eu tive lá nunca tive aqui. E essa envolvência depois é como uma bola de neve. As pessoas identificaram-se com o clube, identificaram-se com os jogadores, e mesmo o Beira-Mar tendo o nome que tem e estando numa última divisão distrital, numa fase inicial, a época foi preparada, não era para termos uma subida de divisão, e as coisas aconteceram de uma forma natural, porque toda a gente estava envolvida. E quando assim é, o clube tem muita força. Naquele jogo importante com o Morisquense, chegámos a ter, acho que, perto de 9.000 adeptos a ver um jogo da segunda distrital. O futsal em Aveiro, no Beira-Mar, nasceu em 2004, durante a vigência do Euro 2004, numa brincadeira entre amigos que decidiram criar a secção de futsal. Começámos em 2004 por uma equipa sénior e só por uma equipa de iniciados também, e fomos quase um study case em Portugal, porque a nossa equipa de séniores de futsal em 3 anos conseguiu chegar da segunda distrital aos nacionais, onde tivemos durante alguns anos, chegando à segunda nacional. Por isso, 3 épocas seguidas, 3 subidas consecutivas, era algo que poucos em Portugal tinham conseguido. Neste momento estamos a filmar aquela que foi a nossa casa de abrigo quando ficámos sem o pavilhão do Alboi, é o pavilhão do Bom Sucesso. Todos nós tivemos que encontrar soluções
Graças aos diretores que estavam à frente e os delegados e os pais também dos atletas, começámos à procura dentro da cidade de Aveiro de espaços para conseguirmos continuar a trabalhar e felizmente conseguimos. O basquete, nomeadamente, está quase todo sediado na Escola João Afonso de Aveiro. O boxe tem neste momento as suas instalações também sediadas no ginásio. O jiu-jitsu e artes marciais passaram para o EMA. Ninguém deitou as mãos abaixo, ninguém meteu a toalha ao chão e todos lutamos para continuar a dar grandiosidade ao clube. E neste momento o clube tem muito mais modalidades que tinha na altura, por isso quer dizer que está em crescimento e que nós que estávamos nessa altura e que sofremos com a queda do pavilhão do Alboi, só tivemos que continuar a acreditar que era possível. Nós criámos a secção de xadrez em outubro de 2021 e até agora, passado quase um ano, conseguimos ter 41 afiliados. Neste momento somos o maior clube da cidade de Aveiro. Estamos aqui hoje no Rockabilly, porque um dos nossos objetivos é levar o xadrez para a cidade e para os espaços da cidade. Tem sido muito gratificante ser uma secção nova do Beira-Mar. É uma grande instituição, é uma marca, toda a gente conhece o Beira-Mar, por isso só fazia sentido ser no Beira-Mar. A minha ligação ao Beira-Mar vem dos meus 10 anos, quando eu fui aluno da Escola João Afonso de Aveiro, e o nosso maior divertimento era, no feriado, num intervalo de almoço, irmos espreitar o estádio do Beira-Mar, irmos ver um treino, irmos pisar a relva quando o guarda nos autorizava. E, portanto, vem daí a ligação ao Beira-Mar, o gostar do Beira-Mar, o ser adepto do Beira-Mar, e que, obviamente, depois vem a ter uma relação diferente com o facto de vir a ser Presidente da Câmara. Eu cheguei e foi preciso resolver problemas graves que havia na relação do Beira-Mar com a Câmara, nomeadamente problemas de dívidas muito graves, mútuas, especialmente da Câmara para o Beira-Mar. Resolvemos tudo isso num processo muito sério e muito determinado. Apostámos na construção de um complexo de campos de treino, que era um velho problema que foi criado também como expectativa quando se construiu o Estádio Novo e que nunca tinha sido concretizado. Investimos 3,5 milhões de euros numa infraestrutura de excelência que hoje permite acolher a nossa Academia do Beira-Mar e também, obviamente, dar um espaço de treino para a nossa equipa sénior. Temos que qualificar o nosso estádio. Temos um bom estádio, mas precisa de uma intervenção profunda de qualificação, que é aquilo que vai ser desenvolvido nos próximos anos, e vamos também pintá-lo de amarelo e preto. Queremos o nosso estádio como uma bandeira também do nosso Beira-Mar. E neste espaço em que estamos a viver, queremos, obviamente, agradecer o contributo do Beira-Mar nestes seus 100 anos de vida e queremos mais do nosso Beira-Mar. Seguramente que a próxima infraestrutura que a Câmara vai construir, que é um pavilhão desportivo, ou melhor, é um edifício com 4 pavilhões desportivos lá dentro, ali bem junto ao estádio, ao lado do complexo de campos de treino do nosso estádio, vai ter seguramente no Beira-Mar um dos seus utilizadores principais. Ele vai ser gerido diretamente pela Câmara e será mais um estímulo para termos nos próximos 100 anos um Beira-Mar mais forte, mais capaz, bem governado e que cada vez mais seja um clube do nosso coração e uma bandeira do nosso município e da nossa região de Aveiro. Olá, muito bom dia. Olá, bem-vindos ao 18º Centenário à Beira-Mar, aqui na Rádio Terra Nova. O que é para vocês o Beira-Mar? Para mim o Beira-Mar é um clube muito especial, é o clube da minha terra, um clube que eu sempre estive habituado a ver nos patamares altos do futebol português, onde eu cheguei a presenciar muitos jogos do Beira-Mar com o meu pai e com o meu avô também. Era um sonho desde pequenininho poder estar a ver os maiores lá e hoje em dia poder estar lá eu, daí me trazer um sentimento ainda muito mais especial. Queria-vos perguntar aos jogadores qual foi o momento mais emocionante que vocês já viveram no Beira-Mar?
O momento mais marcante que eu tive no Beira-Mar para mim foi essa subida de divisão agora perante os adeptos. Acho que foi uma época, por ser o centenário, por ser um ano especial no clube, essa subida de divisão ficou marcada na minha trajetória e é um dos momentos mais felizes que eu tenho dentro do Beira-Mar. Fantástico aquele que está aqui no Estádio Municipal de Aveiro, bancadas com muita gente, com enorme vontade de ver este Beira-Mar vencer e, sobretudo, convencer. A subida de divisão será o regresso aos campeonatos nacionais. Sem dúvida, e agora fazendo bem as contas, diria que muito provavelmente ultrapassámos os 7.000 espectadores pedidos por o presidente do Beira-Mar, Afonso Miranda. Praticamente tudo apostos para se iniciar esta partida. Vai dar o pontapé de saída à equipa do Paivense. Joga a bola, está o homem-golo, não é, Ricardo Filipe? Parece-me esta distância. Será mesmo o primeiro a tocar na bola, é o que acontece. Ordem para começar. Everton para Luís. Nós estamos inseridos numa região de 500 mil pessoas aqui no distrito. Não conheço nenhuma marca, nenhum clube com tanta capacidade de mobilização e que nutre tanta simpatia. Um dia vamos ter capacidade de, não digo de encher, mas ter este estádio com gente suficiente. Agora isto vai depender muito de, primeira instância, voltar a ter confiança da cidade e aos poucos conseguir alargar aos concelhos vizinhos. E até por isso esta passagem pela Distrital é fundamental. Sabemos passar na Distrital, mas também tratando bem quem está na Distrital. Não nos achamos superiores. Por um lado, porque acho que devemos saber estar no desporto, e por outro lado, porque estes também são os adeptos de amanhã do Beira-Mar. Cruzamento, chegada ao primeiro poste, isso, Marcelo Santiago, olha a insistência, Luís faz uma simulação, olha o remate, Marcelo Santiago de novo. A bola, Rafinha dá para Marcelo Santiago, já não consegue segurar dentro das 4 linhas, consegue, o árbitro manda jogar, bola para Diogo Tavares, cruzamento ao segundo poste, a bola salva para Maurício, remata, gol! Gol! Beira-Mar! Maurício a marcar aos 39 minutos do primeiro Is on the future, I see it so clear. Atenção, Everton pode fazer gol nesta partida e evita a equipa do Beira-Mar. Everything else disappears. Eu acho que este foi dos momentos mais bonitos deste clube, para te ser franco. Eu acho que ter mais de 10 mil pessoas num estádio que dizem que está distante da cidade, a própria população mostrar que isto é um estádio completamente dimensionado para a escalabilidade que o Beira-Mar tem. Este clube não serve a não ser para ter as pessoas no estádio, para ter as pessoas connosco. Isto nunca será uma plataforma de venda de jogadores apenas. Isto tem que ser um clube que forma gente e que tem as pessoas a gostar de ver aquilo que está a ser jogado e que está a ser trabalhado. Há uma senhora muito querida por todos nós, que é a Dona Odete, que disse que achava que não voltava a ver um jogo do Beira-Mar com tanta gente e que fez lembrar o passado. Eu acho isto muito bonito, é sentir que hoje o passado é possível voltar a acontecer. Portanto, hoje é possível as pessoas gostarem do Beira-Mar como gostavam antigamente. Portanto, quando ela tem este comentário, é um comentário que nos enche completamente e que renova a vontade em trabalhar outra vez mais um ano por esta causa.